abençoa o que eu quero, abençoa os que não vai vir, abençoa, meu Deus, cada um que aqui está, vai queimando todo laço, toda vida do diabo, contra a minha família, contra a família da tua igreja, Pai, cobre nós com o teu nome nesta noite, e dê para nós a bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Se eu pudesse, eu queria saber as profundezas que eu tenho. Eu queria ir aos passos para saber a altura da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear na e passar um dia em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. Eu quero ver Jesus tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando eu estou pensando, sinto vontade de voar, voar, voar. Se eu pudesse, eu queria te amar. Passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. Eu quero ver Jesus tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando eu estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o santo de Deus, vamos? Com as palmas para Jesus, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Amém. Cristo, Senhor amado, sempre, meus amados, depois já vamos orar, Pode ser, filho, tudo bem? daqui a pouco meditar a palavra de Deus, que nos alimenta constantemente, a palavra do Senhor da glória. E aleluia. E aí, louvar com minha esposa, ao ela fazer a sua participação nesta noite que o Senhor preparou para nós. Bendito é o nome dele para sempre. Aleluia. Vamos louvar o hino de número 34. Mão a orar. Dê sua mão a orar. Aleluia.
Glória a Deus.
fazer uma breve oração pela família, oração pelos pastores, somente bem também para nossa senhora, vem orar pelos doentes, pela igreja. Glória a Deus. Bendito seja o nome do seu Deus, Pai, nós glória, Deus, que amamos. Pode ir na frente. Glória a Deus, aleluia. Vai ser. Glória a Deus. Como é bom Deus, no Senhor Jesus, vamos fazer um clamor de oração em nome dessa noite. Deus maravilhoso que Jesus vem em nosso meio, em nome perfeitamente. Deus todo-poderoso, Deus amado, meu Pai, nessa noite, Deus maravilhoso, ó Deus, Pai, eu creio, Senhor, no milagre de Jesus. Ó meu Pai, toca aí, Senhor, na saúde, nessa noite. Jesus vai tocando aí, papai, Senhor, na cúria, ajudando mais sobre o Pai, é querido Senhor nessa noite, ó Deus maravilhoso, nosso querido, amado meu Pai, aqui papai deixa papai, vai tocando aí Jesus na saúde, vai tocando meu Pai, vai tocando aí papai, Deus do sangue, vai jogando por terra, Senhor, na cúria, vai repreendendo o Pai do devorador, vai repreendendo Jesus o vingador, meu Pai, ó papai, aqueles que está, Senhor, do leito do hospital, aqueles que está desemparado, meu Pai, ó Senhor, vem a tua mão poderosa, vai jogando, Senhor, na culpa, vai jogando, Senhor, a igreja por terra, meu Pai, vai repreendendo Jesus vai tocando aí, papai, vai, Senhor, tocando, ó, aqueles que estão, Senhor, com você, aqueles que estão desemparado, aqueles que estão, Pai, no leito do hospital, Jesus põe a tua mão poderosa, Jesus confirma, Jesus abençoa a vitória, ó Senhor, vai tocando aí, papai, distante, vai tocando, Jesus da coluna, vai tocando, Jesus da terra, vai, Senhor, na vitória, vai recebendo, Pai, vai vendo o sangue de Deus, vem cá, papai, com a tua providência, ó Senhor, a causa da justiça, papai, põe a tua mão poderosa, ó Senhor, confirma a missão, papai, a vitória dessa noite, eu creio, Senhor, na tua milagre, operando Deus que impedirá, ó meu Deus e meu Pai, abençoa meu Pai, cada um de nós nessa noite, vai tocando, Jesus, visita meu Pai, a saúde do irmão Fátima, ó Senhor, visita meu Pai, visita a família, visita papai, a saúde da irmã, visita meu Pai, a saúde dos dois filhos, ó Deus maravilhoso, Deus querido, papai, visita meu Pai, a saúde da irmã Lúcia, ó Deus maravilhoso, Deus querido, papai, toca meu Pai, a saúde da irmã Nádia, da casa dela, meu Pai, ó Deus maravilhoso, papai, visita meu Pai, a família, ó meu Deus todo-poderoso, Deus amado, visita meu Pai, a saúde da vai tocando aí, Jesus, vai tocando aí, papai, ó Senhor, vai tocando aí, Jesus, vai tocando aí, papai, vai, Senhor, tocando aí, ó meu Deus todo-poderoso, ó Deus maravilhoso, papai, vai checar aí, Senhor, a saúde, ó Jesus amado, Deus querido, visita meu Pai, a saúde da Isabel, ó Senhor, toca aí, Senhor, Deus, toca aí, meu Pai, ó Deus maravilhoso, Deus querido, Deus amado, visita meu Pai, a saúde do irmão Marcelo, ó Deus amado, meu Pai, guarda ele, Senhor, guarda o mundo do sangue, ó Deus, meu Pai, fala conosco, papai, através da tua palavra, visita meu Pai, a esposa do irmão Manuel, ó Jesus, toca da saúde, ó Jesus, vai dando livramento aí, papai, fica aí, Senhor, fica no abraço, ó Deus maravilhoso, Deus querido, papai, vai dando livramento nessa noite, ó Deus maravilhoso, papai, abençoa meu Pai, o teu povo, abençoa o tempo dessa igreja, abençoa meu Pai, o irmão aqui, papai, cobre ele com a boca do sangue, dá o teu livramento, Jesus, cobre ele, Senhor, com a boca do sangue, Senhor, dá o livramento, papai, de calúnia, dá o livramento, papai, de fofoca, ó Senhor, cobre ele com a boca do teu sangue, e dá o teu livramento em nome de Jesus, amém. Aleluia! Capítulo 6,
meditação desta boa palavra. Glória! Senhor, permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. A Epístola de Paulo, 6. capítulo 6, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Oh, Graças a Ele, ao Senhor. Este, segundo os Coríntios, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. E graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Glória a Deus. santo é teu nome, Pai. Diz a boa palavra de Deus sobre a função da boa palavra do Senhor, que permanece constantemente com a palavra de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, fala, né? Na minha Bíblia está escrito assim, na minha Bíblia, os irmãos também já têm tido, capítulo 6, da Epístola de Paulo aos Coríntios. Aleluia, graças a Deus, bendito o nome do Senhor. A pregação de Paulo em seu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar nessa palavra, a palavra de Deus para nós. Encontraram? Glória a Deus. Vamos meditando. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 4. Depois prosseguiremos. E nós cooperamos também com Ele. E vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável. Isso aqui é a palavra de Deus. Porque ouvi-te em tempo aceitável só como a palavra de Deus, né? Aceitável, é 2 Coríntios 6, segundo. Tá bom? Socorri-te no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Vamos, a minha Bíblia virar para a página, diz o versículo 3. Isso, versículo: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, diz aqui a palavra, tornando-nos recomendados em tudo, na muita paciência, na muita o quê? Na muita paciência, nas aflições, diz aqui a palavra, e nas necessidades e nas angústias. Nos açoites, versículo 5,
e crê na palavra, há uma produção. Glória a Deus. Que produção é essa? Quebrantamento de coração é a oportunidade para que sejamos beneficiados. E é a produção também pelo fruto digno de arrependimento. Irmãos, pode avaliar que a palavra ela tem um efeito principal e ela continua naquele efeito principal. Antes da oração vem a palavra, porque a gente só pode orar. Glória a Deus. Se aprender a orar. Lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, os discípulos disseram a Cristo: ensina-nos a orar, como João ensinou também os seus discípulos. Então o Senhor agora aplicou a oração modelo. A oração modelo. Qual é a oração modelo? O Pai é nosso. O pão é nosso. Está compreendendo? O pão é reconhecer que o teu nome é santo, é nosso. Glória a Deus. O perdão é nosso. Está tudo no plural. E vem tudo de graça. E a virtude do Espírito Santo está presente. Mas lá está escrito, né? Pai nosso, que está no céu. Que todos reconheçam que o seu nome é santo. Então, o reconhecimento é nosso. Exatamente. Para que nós não recebamos a palavra em vão, ou seja, receber a palavra em vão, é a maneira que a pessoa recebe, mas não se reverencia como se deve. É isso que significa receber a palavra em vão. Olha, nós temos um exemplo na igreja de Corinto, no capítulo 3. Uma grande parte do povo recebeu a palavra em... Por quê? Porque eles tinham um grupo na igreja. Tinha um grupo de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo e outros de Glória a Deus. Ali recebendo a graça de Deus, irmão, o espírito mundano, ele está presente na vida da pessoa. Por isso que ele está Paulo referindo as pessoas no sentido geral, não receber a graça de Deus em... Ou seja, a pessoa ouviu, mas ela ouviu parcialmente e não repetiu aquilo que ouviu de maneira nenhuma. Agora, Paulo faz as recomendações práticas. Na época que ele dirigiu a obra de Deus, ele recebeu o que? O que ele recebeu? Ânimo. Ânimo para que a obra do Senhor fosse constantemente edificada, assim por diante. Por isso que ele estava falando, ouvinte em tempo oportuno, diz aqui a palavra de Deus, né? Porque diz, ouvinte em tempo oportuno, tempo aceitável, sobre no dia aceitável da salvação. Quer dizer que a salvação, ela trabalha, como nós sabemos, no dia em que o coração, nossos corações, quebrando. O coração quebrantado, ele fica preparado para Deus trabalhar. Na realidade, na palavra dele. E a função desse trabalho é a consideração. Por isso, quando nós vamos exercer a palavra, ela tem as devidas recomendações, ela traz devidas recomendações. Primeiro, vemos que Deus é um Deus que
Como sempre meu comentário, um tempo muito rico para o benefício desta palavra, a palavra do Senhor. Agora prossegue ele dizendo, olha, não recebais a graça de Deus em vão, mas recomendamos-vos em tudo e para que o nosso evangelho não seja o quê? Censurado ou escandalizado. Então ele recomenda em tudo e ele diz na muita. Por que muita paciência? Porque a paciência é o fruto do Espírito. Sabia disso? A paciência é o testemunho que a pessoa está perseverando. Paulo pratica o combate nos jejuns, nas vigílias, ensina a palavra da verdade, à direita e à esquerda, e ele continua por honra e por desonra, mas está sempre firme nesta palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Ele, com essas expressões, ele nos mostra, quando ele pregava, sabe que ele não pregava essas palavras? Porque o Espírito Santo estava atuando em abundância. E o Espírito Santo atua nos dias atuais em abundância nos corações que de graça, porque presta atenção nesta boa palavra. Porque muita paciência, muita ou pouca? Porque a paciência, ela é uma virtude produtiva, criativa. Sabia disso? Por isso que ele está referindo muita paciência. Primeiro, ele estava demonstrando que ele recebeu a salvação. E já que ele tinha recebido com realidade, com verdade a salvação, agora ele estava interessado a conviver com as dimensões que o Senhor nos dá como testemunhantes da salvação. É mudança radical de atitude. Na leitura biográfica da vida de Paulo, Paulo era paciente antes de aceitar Cristo? Paulo era crente? Hã? Era ou não? Ele era ou não era? Não era. Ele, no capítulo 3 de 1 Filipenses, ele dá o testemunho que ele era um crente zeloso. Ele era, segundo a lei, ele era irrepreensível. Ele tinha uma crença plenamente tradicional, segundo a lei. Ele era irrepreensível em todas as tradições da lei. Só que o que ele não conhecia, como ele mesmo dá um testemunho, é que aquele zelo que ele tinha, tanto zelo através de justificação pelas obras, para ele era a segurança está em segurança máxima. Mas depois ele era irrepreensível. Ele cria no Deus verdadeiro. Ele defendia plenamente os requisitos da lei. Mas fora do que?
a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecar, esta, por quê, irmão? No contexto dessa palavra, segundo o que Paulo está referindo para considerar a palavra, com muita razão, no contexto dessa palavra, vamos ver que aí aqui está decretando o quê? Pena de morte. A alma que pecar esta, está escrito no contexto de Hebreus, capítulo 10, versículo 27, de 7 e 28, diz a palavra: quebrantando alguém a lei de Moisés, morrerá sem misericórdia. Só pela boca de 2 ou 3 testemunhas que apanhasse aquele corpo de Jó pecando, então morreria. Está em 17 de Deuteronômio, versículo 6, fala desse significado. Agora veja bem, Paulo estava aqui enquadrado nesse código da pena do quê? De morte. Se nós vamos fazer uma avaliação na Bíblia, lá no capítulo 21 de Deuteronômio, versículo 22, fala a palavra de Deus, que Deus falou com Moisés: faça uma cruz e coloca no lugar público, de maneira que todos podem ver, porque quando a pessoa pecar pecado digno de morte, será crucificado e sepultado antes que o sol entre. Porquanto tal é maldito. Como estamos, que resultado nós estamos tirando nesse comentário, Moidinho? Glória a Deus. Resultado, é aí que Paulo estava enquadrado. Porque no capítulo 9, de Atos dos Apóstolos, conta a história de Paulo, quando os cristãos viram pregando a graça de Cristo, redimidos por Cristo, salvando as pessoas de uma maneira contrária, antes das obras da lei, ao apóstolo foi um absurdo. E ele não aceitou. Então analise bem, por que ele está dizendo para compreender a palavra e não receber em vão? Porque a letra do Antigo Testamento, como já disse, repetindo, mas o que Paulo tinha recebido
essa graça que vocês estão recebendo hoje, não pegue pecado primitivo, procure a não pecar, não receber em vão, porque ela tem uma riqueza muito grande. Essa riqueza. Aí o apóstolo Paulo está demonstrando às pessoas que a graça, ela nos dá uma oportunidade de pecar menos ou quase não pecar. Está escrito aqui em 1 João, também aqui na sua epístola, capítulo 3, versículo 5, diz a palavra de Deus, que o que aborrece o seu irmão é criminoso. Então aí já entra receber a graça de Deus em vão, diz a palavra. Aí, como está referindo, a graça, ela não nos leva a uma oportunidade de cometer pecados graves. Por exemplo, pecado congênito, esse está presente, esse não sai agora. Glória a Deus. Pecado involuntário, você pensou em pecar. A carne é a carne que leva em pecar, mas o Espírito Santo que está em nós nos reprime, porque ele está em nós como advogado. O próprio Espírito Santo, que é o próprio Cristo em nós, é o próprio Espírito Santo testemunhando dentro de nós, que nós somos filhos de Deus. Está em Romanos 8,16. A palavra nos diz assim. Agora analise bem. Nós estamos debaixo da pena de morte ou debaixo da misericórdia? Misericórdia. Agora esta misericórdia não pode ser negligenciada. O que é misericórdia? Ajude aí. A graça de Deus. A misericórdia vem de duas frases. Miséria. A misericórdia vem de miséria para isso. O pecador está em estado de miséria, totalmente destruído pelo pecado. Ele se arrepende, Deus o perdoa e aí vive junto com ele, como se ele nunca tivesse pecado. Por isso que o menino que nós ouvemos diz assim: Deus, Jesus perdoar. Mas perdoar com quem? Jesus. Exatamente. Quando Jesus perdoa Pedro, que é um grande exemplo, ele disse: Pedro, você vai ter que ficar junto comigo. E quando ele terminou o comentário com Pedro, lá no capítulo, Glória a Deus. capítulo 20, 19 em diante, ele terminou o comentário e diz: agora, Pedro, eu não quero ficar longe de ti. E você vai me seguir. E você vai apacentar as minhas ovelhas. Porque é o perdão integral. Glória a Deus. Devido à graça que nos dá esse direito de corresponder com isso, com estas ações do Senhor da glória. Então, analise bem, aí Paulo estava referindo: não recebais a graça de Deus em... Quando perdoar, não perdoa por metade, perdoa completamente. O que é perdoar completamente? É um não querer sair perto do outro, ficar junto novamente. É o perdão integral, a palavra. Porque o meio perdão é de natureza maligna. O perdão, Jesus não mencionou em um meio perdão. Quando o filho próprio veio ao Pai, nós sabemos. Ele todos conhecem a história até de cor. Então, ele recebeu o filho e não queria mais que o filho saísse de perto dele. Exatamente. Jesus também perdoou os apóstolos, não queria. Então, analisando bem, aí se nós negligenciarmos a palavra, aí nós estamos recebendo a graça de Deus em vão. Exatamente. E lá está referido a muita paciência, porque muita paciência. Ajuda aí, mamãe, que está de pé. Glória a Deus. Ajude
natural. Quem sabe? Existe o jejum físico, existe o jejum espiritual que não se entrega. Não se... É o jejum. Assim. Hoje não dá tempo, nós vamos daqui a pouco no horário, mas vamos analisar bem. No capítulo 58 do livro do profeta Isaías, o povo estava jejuando, ofertando, cultuando a Deus, interessados em ouvir a palavra de Deus. Deus fala com o profeta: ergue a tua voz com uma trombeta, não te pare, não te detenhas. Anuncia a casa de Israel os seus pecados, o meu povo as suas transgressões, e a casa de Israel os seus pecados. Agora estava jejuando constante e Deus rejeitando. Eles estavam indo ao culto, ofertando e Deus rejeitando. Aí Deus disse para eles fazer uma questão mais abreviada, lá no capítulo 58 do livro do profeta Isaías, versículo 5, Deus falou: esse não é o jejum que eu me aprovo. Se vocês pararem desse tipo de jejum e se alimentar normalmente, e socorrer os seus patrícios desterrados, e matar também a fome de quem dura necessitado, ver alguém faltando vestimenta e cobrir, tirar e plantar neles o jugo pesado, mesmo vocês comendo e bebendo, eu receberei com jejum. Está vendo como eu vou aprender? Eu só sei que na Semana Santa. Não, todo dia. Dia e noite, dormindo, acordando, andando, jejuando. É o jejum que você tem a maior cuidado para não prejudicar o psicológico da pessoa. Socorrer. Esse jejum é o jejum que não se entrega. Se nós olharmos no livro de Zacarias 7, lá está escrito: o jejum que não agrada a Deus. Jejum por barganha e jejum que maltrata o seu próximo, ou fala mal do seu próximo, ou deixa de socorrer o necessitado. Esse jejum não se entrega, compreendeu? É que lá no norte nós falávamos assim: ó, leva essa peita de banana, esse pedaço esse frango lá na casa do comadre, que é o jejum. Quer dizer que ele lá não sabia, né? Tem que comer. Esse jejum aí é o. Não é isso que eu estou falando. Esse não é. Nós que ela Esse é o falou. meu entendimento. Não, mas eu entendi. Ele socorria o necessitado. Ele, por exemplo, minha mãe também fazia Não isso. tinha. Leva isso daqui para aquele que não tinha. O arroz. Por exemplo, lá matava uma criação, minha mãe repartia com todos os vizinhos. Então, sendo católico, então isso daí Deus sagrado. É isso que ele está falando do jejum. Mas Israel, eu estava falando de Israel, é mais além, porque às vezes a pessoa recebia alimentos e ela tinha alimentos. Era uma questão de uma amizade social. Mas Israel, seus patrícios estavam sofrendo falta de roupas, alimentos, uma palavra amiga e um acolhimento. Eles estavam como desterrados. E além disso, alguns que estavam no meio, eles que plantavam um jugo tão pesado e apontavam muito o dedo para os defeitos dos outros quando estava usando esse jejum físico. Mas depois que ele terminasse o jejum físico, junto com o jejum físico, melhor dizer, eles precisariam estar no jejum espiritual. Qual é o jejum espiritual? É partir com o próximo. Usar uma expressão, o jejum da língua curta. Compreenderam ou não? Jejum, não difamar o seu próximo, não suspeitar mal, aí vem para a graça. Uma igreja unida não tem casa de demônios que saem, que fique, melhor dizer. Por causa da união, ela é considerada como sacrifício de jejum. Tem pessoas que às vezes ela levanta cedo, é o dever do cristão, levanta, toma o seu café normal, pratica o que é reto, não procura prejudicar o seu próximo, então
sempre um bom testemunho. Não, é verdade. Hoje não vamos aprofundar nesse assunto, mas Porque eu faço sem comer nada, eu moro, né? Entrego 11 horas, 10h30. Agora eu posso. é o jejum físico. Ah, Agora, espiritual não pode entregar nunca. é. É o dever de amar. Como Jesus amou os a nós. Este jejum não se entrega. Porque o que é jejum? Jejum é isenção de qualquer coisa. Eu vou ficar tem igrejas que ela ensina o jovem a ter uma vida controlada sobre tomar coca. Então ele diz assim, vocês vão fazer o jejum de não tomar coca. Ficar 30 dias sem tomar coca. E não sentir viciado nem dominado por ela. Aí então também os jovens se libertam. Eles tomam coca, mas tomam controlado e não por vício. Compreendeu? Porque como é importante a doutrina. Agora, quando Paulo está falando de jejum, ele não está falando no singular. Somente o jejum de ficar sem comer até, se você fizer no horário que Deus permite, mas quando entregar o jejum físico, o espiritual tem que Continuar. para não criar partidário dentro da igreja. Senão o espírito mundano está presente, está no capítulo 3, primeiro Coríntios, que já disse o título lá. Então, quando se fala de jejum, eu já vi pessoas ficar delirando, de tanto jejumar, bestamente, totalmente, sem sabedoria. Mas o verdadeiro jejum que o Senhor se agrada é aquele jejum fraternal. Sabia? Então, depois depois nós iremos analisar mais esse jejum, tanto no Antigo e no Novo Testamento, é o que Paulo está falando. Por isso que ele está falando, jejuns, está no singular e não no plural, está no plural e não no singular. Falando de jejuns que a Bíblia nos mostra claramente. Quem ama o seu próximo de acordo com a palavra, vive constantemente em estado de sacrifício de jejum, da boa língua, do bom trato. Estou lanchando. Glória a Deus. Suave, não estou falando de ninguém, não estou brigando. Mas quando termina o jejum, não continua também não falando. Então o jejum, aprendeu agora? Então esse jejum, ele continua constantemente na vida, não se entrega. É igual o dever de amar. O amor é uma dívida. Amor é uma dívida que não se pode pagar. Sempre em Romanos 13, 8, não é? Queria levar as coisas alguma no seu amor, porque aneis uns aos outros. Então, tem pessoas que ela fica. Quando vai ensinar a falar sobre jejum, fala a obra completa sobre jejum, na realidade. União, jejum da união. É um jejum que Lucas. A irmã se compreendeu ou não? Oi, irmão, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando a pessoa fala demais as mesmas coisas, repete várias vezes, a gente fica ignorando aquela pessoa. A gente está pecando, né, irmão, também, né? Porque nós temos uma questão de vários temperamentos, às vezes exagera. Só que quando vem o Espírito Santo, ele controla os nossos temperamentos. E nós passamos a ter mais cuidado em falar segundo a palavra de Deus do que segundo os nossos pensamentos. É porque diz a pessoa repete tanto aquilo que o ser humano não aguenta, né? O ser humano, né? O ser humano em si não aguenta, né? Aí a pessoa precisa sentir o quê? Quebrantar o coração. Não, a gente ignora, né? Para que o Espírito de Deus venha sobre ela. Não, mas a gente pode ignorar também, né? Para as pessoas tentar ouvir, né? Vai orando pela pessoa, não é isso? Eu faço coisa que não estou nem ouvindo mais. Orando, existe assim. Analisando, já finalizando Ela aqui. é sábia, é inteligente, orienta ela, porque eu compreendo
eu vou falar, não, filha, hoje você é uma nova criatura. Você não tem que ficar comentando a vida do seu próximo. Eu já fecho a boca. Eu já deixo pra lá, pra tu nem ouvir. Tem pessoas que eu falo na frente. Não, mas ela falou assim, mano, por exemplo, o irmão tá aqui ministrando a palavra. Ele é um pastor, aí ele fala, ó, dia 6 tem reunião em São Mateus, dia 6 tem reunião em São Mateus. Irmão, vamos evangelizar. Irmão, você já falou que nós vamos evangelizar. Tem reunião dia 6. Ela está falando sobre isso. Por isso que a doutrina, ela vem para qual finalidade? Para nos disciplinar o nosso comportamento. Glória a Deus. É isso que a doutrina, ela disciplina o nosso comportamento. Verdade. Isso. E praticamente resumindo, para que serve a muita paciência, porque os crentes reclamam, eu já ouvi crente dizer que não tem paciência de aprender a doutrina de Cristo. Não tem paciência para examinar a palavra e sentar no banco alguns momentos, ou até mesmo em pregações, distribuir a palavra com discernimento sobre o que estamos lendo. Agora, essa questão de não ter paciência para ouvir e para aprender, para demonstrar a pessoa, denota que a pessoa aceitou Cristo, mas está recebendo a graça de Deus em vão e está sendo sempre derrotado. Não, irmão, eu acho que muito tem prega a palavra, mas distorce a palavra. Também, muito agitado. Cristo nunca começou a pregar gritando. Ele era plenamente perfeito em a postura. Tanto é que ele sempre pregava sentado. Já falei isso várias vezes. Sempre as pregações de Cristo eram sentado. Isaías 42 era quando o Messias viesse, nunca gritaria. Mas ele procurava aplicar a palavra de tal maneira que as pessoas compreendessem ou rejeitassem, mas ele pregava. Ele grita, quando não tem tempo, está falando, só sai. Não existe essa postura de começar a pregar gritando na Bíblia, não tem lugar Não nenhum. tem nada de glória, eu não entendo não. Gritando, usando uma expressão que se torna algo tão desrespeitoso, porque a igreja é um corpo de autoridade. A igreja, a senhora e o nosso fazemos parte dessa parte. Então, precisamos ter também o mesmo comportamento que Jesus Cristo teve no sentido de pregação. Ele viu a grande multidão que ele sentava e, abrindo a sua boca, os ensinava. Já estou terminando, mas eu quero fazer essa leitura aqui do capítulo 3 de Filipenses. Quem era Paulo? Não sei se a irmã quer ler ou eu vou querer mesmo ler. Diz aqui a palavra de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Né? Ele já dizendo já no sentido da palavra, referente à senhora. Basta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me esqueçam de escrever as mesmas coisas. É segurança para vós. Agora ele aparece. Guardai-vos dos cães, quer dizer, os que pegam a palavra de Cristo. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Ele era circuncidado e agora não pedia para guardar, ordenava guardar a circuncisão. Circuncisão era uma operação que fazia no homem, o menino, quando nascia, como se fosse hoje uma operação de fimose. Então ele era circuncidado, mas a questão não era questão de necessidade física, era uma aliança que simbolizava o conceito com Deus. Circuncidado, mas o circuncisado na carne não funciona, no coração. Aí ele aparece dizendo aqui assim, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão
somos nós que servimos a Deus no Espírito. Agora aparece a virtude, a palavra de Deus em Espírito. E nos gloriamos, diz aqui a palavra, em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Por que não confiamos na carne? Porque a carne não se converte em nunca. Se você confiar na carne, é um desastre. Aí é um caminho para o adversário. Veja bem. Ainda que também podia confiar na carne. Se alguém confia, cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de quem? De Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei fui fariseu. Não é isso? Segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Compreendeu? Então ele era crente e era um crente fiel. Só que a base da crença de Paulo era a obra de primeiro lugar. Ele era crente colérico e de temperamento descontrolado. Compreendeu? Colérico é de temperamento descontrolado por explosivo. Agora é aqui ele, o homem colérico, o homem explosivo, dizendo: eu não recebi a graça de Deus em vão. Ele me transformou de explosivo para assim. E eu distribuo a todos. Nós vamos já analisando, terminando, mas é bom a instrução ou não? Boa. Agora recebe a paciência. A paciência, irmão, ela é criativa. Eu já ouvi pessoas dizer que a paciência produz tribulação, e é mentira. Já pensou a pessoa pregar uma mentira toda vez que produz o quê? Experiência. Quanto mais você tem paciência, que é fruto do Espírito, por que ele tem paciência? Porque a pessoa já está contente com aquilo que ela tem. Ela já tem uma visão mais ligada na glória do que na terra. Exatamente. Aí Jesus manda quem? A Bíblia diz que somente os perseverantes serão. E o que é perseverante? Paciente. Paciente está em Mateus 24:12, né? Esse puxado. Então, por isso que a palavra nos mostra, quanto mais você tem, tá? Quanto mais tem paciência. mais traz mais o quê? Experiência. Depende do tipo de coisa para você ter. Não, aí eu creio que precisa ser paciente, simples, humilde e prudente. Então não confunda uma coisa com a outra. Tem coisa que você não mete, você perde a paciência, você usa a prudência. Quando Jesus chegou lá no templo, ele não perdeu a paciência, ele usou a prudência. E separou a moeda romana dos 5 santos do templo, chicoteou os campeadores, revirou as mesas. Aquilo não era falta de paciência, é prudência. Não, a prudência é pegar o chicote e dar. Compreendeu, né? Então, as coisas, uma coisa com a outra. Ele usou a prudência. E quando ele enviou discípulos, ele disse: sede simples como as pombas e prudentes como toda a Bíblia. Não confunda, paciência não é sinônimo de tolice, é sinônimo de prudência. Está compreendendo bem? Assunto importante nessa palavra, a palavra de Deus. Quando Jesus estava pregando, ele chamou os fariseus judeus e filhos do diabo. Ele não perdeu a paciência, ele usou a prudência e a colocação exata em tempo certo.
Paciência. E paciência com vocês. Eu já ouvi pessoas dizerem que não tem paciência. Você já ouviu falar? Para não pedir paciência. Quem não pede paciência está em laço de iniquidade e pecado. Paciência é a virtude que traz a produção. A paciência produz o quê? Experiência. A experiência é Romanos 5:3, né? E a experiência, a esperança. Está compreendendo? E a esperança não traz confusão, porque quem tem esperança testemunha que o Espírito de Deus está derramado nos corações. É glória. Deus de glória, receba a oferta dos teus servos que já tens preparado. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. E assim seja. E graças a Deus. Coloque na sala, se tem alguém que foi embora. Obrigado por as ofertas, nos dá algumas mãos. Se não, já vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Quem compreendeu a palavra? Amém. A tribulação produz o quê? Prudência, experiência. A tribulação produz. Ela não produz tribulação. A tribulação produz paciência, para experiência, esperança. Assim Eu não vou mais saltar. e a esperança é o que leva a nós a testemunhar que o Espírito de Deus está derramado em nossos corações. Vamos agradecer a Deus. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho. Nesta noite, Senhor da glória, que nos o Deus da tua palavra, sobre a gloriosa, e permanece o Deus de glória em Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja. Meu Deus, a nossa família, o povo de Israel, o nosso Brasil, as autoridades de um modo geral, em nome de Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, digo amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Ô, glória. Graças a Deus.